A paz do Senhor. Meus amados, hoje eu gostaria muito de falar com vocês sobre o Salmo 23, versículo 1, mostrando esse salmo na prática, como que Deus trata os seus. O Salmo 23, versículo 1, nos diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amados, o salmista Davi, quando ele falou isso, ele falou disso com propriedade, pois o salmista Davi, ele foi por muito tempo pastor de ovelhas. Então ele sabe muito bem da necessidade que uma ovelha tem e ele sabe o quanto o pastor precisa cuidar da ovelha, porque a ovelha é o único animal que não tem defesa. Então, a ovelha ela precisa de um pastor, justamente para dar ela direção, justamente para dar ela proteção e justamente para prover o alimento para a ovelha. Né? A ovelha é um animal totalmente dependente do seu pastor. Então, Davi sabia disso. Então, Davi também sabia que ele era totalmente dependente de Deus. Davi sabia que ele dependia da direção de Deus, da proteção de Deus e da provisão de Deus. E nós podemos ver isso, né? Deus agindo na prática na vida do seu povo. Quando o povo de Deus estava lá no Egito, sendo escravizado, Deus levanta Moisés. Manda com que Moisés vá lá, juntamente com seu irmão Arão, para falar a Faraó e libertar aquele povo. Nós sabemos que, claro, Faraó não deixou de primeira, né? Nós sabemos que houve ali, Deus teve que enviar 10 pragas ao Egito, sendo que essas 10 pragas que foram enviadas ao Egito foram justamente para desbancar todos os deuses egípcios em quem Faraó acreditava. Né? E o mais maravilhoso, eu vejo a proteção e a direção de Deus, por quê? Deus dirigindo, levantando Moisés para que Moisés fosse até a Faraó. E ali Deus deu toda a direção a Moisés de como Moisés fazer. Né? E o mais interessante é que Deus protegia o seu povo de tal maneira que ele enviou as 10 pragas ao Egito. E realmente só quem foi alcançado ali foi o povo egípcio. Nenhuma das pragas atingiu ao povo de Deus. Por quê? Porque Deus estava guardando o seu povo. Deus estava sendo pastor daquele povo, dando direção e dando proteção. E Deus continuou protegendo aquele povo, né? Porque quando eles saíram do Egito, Deus, para mostrar para eles que estava ali presente na vida deles, mandou para eles uma coluna de nuvem durante o dia, né? Essa coluna de nuvem ia diante deles, mostrando para eles que Deus estava ali presente com eles, guardando, protegendo. E à noite ia também uma coluna de fogo para iluminar o caminho deles, para aquecê-los, né? Então Deus cuida. Deus, ele é pastor. Deus, ele sabe proteger, ele sabe direcionar e ele sabe mandar provisão, né? E ele guardou tanto aquele povo que quando o faraó veio atacar novamente aquele povo, Deus abriu o mar vermelho para que o povo dele passasse. E ele só fechou o mar quando todo o povo dele passou. E aí sim veio Faraó e seus cavaleiros e morreram afogados ali, né? Naquele mar, né? Porque aí Deus havia fechado. Por quê? Porque Deus estava mais uma vez protegendo o povo dele. E Deus é um Deus de provisão. Deus não vai te deixar morrer de sede, Deus não vai te deixar morrer de fome, né? Deus, ele é um Deus de provisão. Só que Deus também espera da sua parte que você tenha fé, que mesmo que você não esteja entendendo nada do que está acontecendo na sua vida, você continue crendo que ele é Deus e que ele fará o melhor. Porque aquele povo, quando eles estavam no caminho, andando ali no deserto, eles encontraram água. Mas a água que eles encontraram não era uma água própria para que eles pudessem tomar. Era uma água amarga. Mas Deus mandou com que Moisés, né, mandou Moisés ir ali naquela água, né, e Deus transformou aquela água que era amarga em doce. Deus transformou aquela água que era imprópria para o consumo ser própria, justamente para que o povo dele não morresse de sede e para que o povo dele pudesse ver que ele é o Deus da provisão, que ele é o Deus que pode todas as coisas, que para ele nada é impossível, né? E mais tarde, quando o povo começou a reclamar de fome, porque
porque isso é algo muito sério, irmãos. Aquele povo não sabia pedir nada a Deus, eles só sabiam reclamar, eles só sabiam murmurar. E a palavra de Deus diz que os murmuradores não herdarão o reino dos céus. Por quê, irmãos? É muito chato você ficar com uma pessoa do seu lado que ela só reclama. Ela não procura solução. Ela só vê coisas negativas. Aquele povo estava ali reclamando, dizendo, olha só, eles estavam sendo escravos no Egito, mas quando eles encontraram dificuldade, quando eles começaram a sentir fome, ao invés de clamar a Deus, pedir a Deus uma direção, eles começaram a reclamar e a se lembrar do Egito. Que como era bom quando eles estavam no Egito, que eles tinham ali pão, que eles tinham ali comida à vontade, né? Eles começaram a murmurar. Ao invés de orar, ao invés de pedir a Deus uma direção, eles começaram a murmurar. E Deus ali mostrou para eles que ele era Deus mais uma vez, que ele estava protegendo, que ele estava direcionando e que ele estava provendo para aquele povo, que aquele povo não estava só que aquele povo não estava sabendo se relacionar com Deus. Aquele povo não estava sabendo pedir a Deus e eles só sabiam reclamar, murmurar. Mas ainda assim, Deus mostrou para ele mais uma vez o poder dele, trazendo para eles maná, fazendo cair do céu um pãozinho pequenininho com gosto doce, né? E que alimentava eles. E também fez ter carne para eles. Olha só, como que Deus é o Deus da provisão. É por isso que ele fala na palavra dele, né? Que nós não devemos andar ansiosos em coisa alguma. Antes nós devemos orar e agradecer, né? Porque Deus ele tem cuidado de nós, meus amados. Tem cuidado nos detalhes. E Deus é tão bom, ele é um pastor tão bom, que a palavra de Deus em João 10, versículo 11 diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Foi exatamente o que Jesus fez. Jesus morreu naquela cruz, dando a vida por todo aquele que nele crê. Que a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando ele fala para todo aquele que nele crê, não é só aquele que fala, eu creio em Jesus, mas é aquele que fala, eu creio em Jesus e quero viver em conformidade com a palavra de Deus, com a palavra de Jesus, né? Então, que Deus nos abençoe. Peço a vocês que vocês compartilhem este vídeo, que vocês se inscrevam. É muito importante que as pessoas se inscrevam para que o YouTube entenda que é um assunto relevante, que as pessoas estão gostando. Então eu peço que você se inscreva, que você compartilhe, que você deixe o seu like, pois é muito importante isso, porque isso ajuda a crescer o canal e ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas, né? Porque muitas pessoas não vão ler a Bíblia, mas elas vão ler a Bíblia através de mim e de você. De mim que estou fazendo o vídeo e de você que está compartilhando. Então, que Deus abençoe, que você seja um missionário, que você leve a palavra de Deus a todos aqueles que precisam. E lembre-se, Deus é o seu pastor. Deus ele está agindo em seu favor. Ele está te direcionando, ele está te protegendo, ele está te guardando, porque ele te ama. E se tem uma pessoa que te quer bem, é Deus. E Deus abençoe. A paz.